Não muito tempo atrás, surgiu uma franquia de filmes de ação e espionagem que viriam a se tornar um sucesso. A franquia é baseada nos quadrinhos de Mark Millar e chegou aos cinemas em 2014, porém, detalhe, o filme mais recente da franquia, o de 2021, conta a história de origem da organização Kingsman. Então mesmo que esse tenha sido meio que a ruína da trilogia, vamos começar contando por ele, em ordem cronológica. Seguimos. Mesmo que sejam filmes relativamente novos, eles trazem de volta um gênero esquecido por muitos, algo como James Bond ou Missão Impossível, só que com muito mais violência. E o que querem que eu diga? Mandaram bem pra caramba, em alguns. E então é por isso que hoje nesse canal, Kingsman, a história dos 3 filmes. Ah, oi, olha essa porra aqui. Nada mais, nada menos, nada mais que o Game Stick 4K, um mini videogame portátil com mais de 10 mil jogos, o videogame barra produto da loja mais vendido da Preço de Noiado, parceria número 1 aqui do canal. E essa vai pra quem dúvida, medo, etc, etc, etc. Calma. Esse homem aqui, ó, ensina até como usar o controle de uma nova maneira, ó. Ele tá perguntando como é que defende. Ai, dó. Eu já teu. Esqueci. Quem é o próximo? A Diana Quem é o próximo? Vai ter revanche. Não é eu. Quem é o próximo? Pode ir. Zé, que são cara. Ele botou a culpa no freezer ali do jogo. Não tem nem o que te explicar, irmão. A parada vem com 2 controles, a pilha e essa coisa que parece um pendrive, mas na verdade não é um pendrive. É um dispositivo cheio de jogos que tu pode conectar na TV, no PC, sei lá, em qualquer buraco que tem entrada HDMI. E então automaticamente, como mágica, tá aí, um montão de jogos. Um dia desses eu fui viajar, levei o Game Stick e adivinha quem fez a festa da rapaziada? Esse é o lendário, viu? Ó, como é que defende, hein? Olha, ele tá perguntando como é que defende. Ai, dó. Eu já teu. Calma, Era melhor em 3, mas... calma. Eu sei que o jogo tá muito bom, mas a gente tinha combinado o quê? Nosso querido Game Stick, que tá barato, é um produto muito bem avaliado e não faz que nem aquele outro videogame que já acabou e só quando acabou vieram perguntar: crack, ainda tem? Bom, nesse momento temos esse que é melhor ainda, mas não sei se um dia ainda terá. Recomendação passada, links tanto na descrição quanto nos comentários fixados, seguimos. Nossa história começa na África, especificamente em 1902, onde o Duque Oxford, também conhecido como Orlando, também conhecido como Ralph Fiennes, que se pra você tem cara conhecida é porque viste Harry Potter, sim, o nosso protagonista de nariz avantajado já foi o Senhor das Trevas, o tinhoso, aquele que não deve ser nomeado Valdemiro, mas que vou chamar só de Duque pra poupar tempo mesmo. E decretei, breve lhes trago toda a saga Harry Potter aqui em um vídeo. Eles têm uma missão de guerra com sua esposa e filho, e aqui já podemos ver traços do que viria a se tornar o nome dos agentes nos próximos filmes. Essa guerra terrível já teria acabado, Shola, se o rei Arthur e seus nobres cavaleiros ainda estivessem aqui. E qual deles você seria? Eu poderia ser o Lancelot, e você seria o poderoso Merlin. Que honra! Crack, mas por que diabos um cara leva a esposa e o filho para uma missão de guerra? Acontece que eles queriam mostrar que estão de igual para igual com quem ajudam, mesmo sendo extremamente mais ricos. Bom, a missão do Duque era ir falar com o general Dali. Tudo parece estar indo bem quando no Peipum eles sofrem um ataque inimigo, e a cagada é que antes que possam ser impedidos, os inimigos atingem a mulher do Duque e ela morre. Adeus, Emily, sempre te lembraremos por... Bom, na verdade você não apareceu o suficiente para lembrarmos, mas o Duque com certeza vai. Enfim, quem acaba vendo tudo isso é o filho do Duque, o que claro deixa os dois bem abalados. 12 anos se passam e aqui podemos ver como Conrad... Ah, que se dane, eu vou chamar de moleque. Garoto. Aqui podemos ver como o moleque, filho do Duque, cresceu e toda a riqueza que eles possuem, incluindo coisas simples como um avião, um super esquadrão de criados e uma mansão, coisas básicas do dia a dia mesmo. Terminando esse vídeo eu vou lá fora dar uma volta no meu avião. Seguindo com o filme, nos é apresentado nada mais nada menos, nada mais que Kingsman. Sim, tá aí o nome do filme, que nada mais é do que uma alfaiataria onde o Duque leva o moleque para escolher seu primeiro terno. Podemos ver também que apesar do interesse do moleque em lutar e ser um soldado, o Duque ficou traumatizado, ele se tornou um pacifista e detesta a ideia de usar a violência ou ir em guerras novamente. Enquanto isso, no topo de uma montanha imensa, que nem a gorda da sua, acompanhamos a história de uma organização de vilões, tendo basicamente o líder misterioso, que também é um pastor, que também gosta de bodes, e um de seus membros sendo um tal Rasputin, uma figura histórica russa que, curiosidade foda, foi uma figura histórica que existiu de verdade e ficou conhecido como o monge louco da Rússia. Fim da curiosidade foda. Que se pra você tem cara conhecido é porque, bom, esse cara não tem um rosto muito conhecido, mas já participou de super produções como o Espetacular Homem-Aranha, Harry Potter
Potter, Hannibal, A Casa do Dragão, entre outros. Aqui os vilões se juntam numa reunião para jurar a lealdade ao pastor, recebendo um anel com animais diferentes e começando seus super planos maléficos. A trama segue mostrando 3 primos e usando imagens de líderes como Nicolau II, Czar Russo, Guilherme II, o Imperador Alemão e Jorge V, o Rei da Inglaterra. Curiosidade foda. Todos esses sendo figuras históricas que existiram de verdade. Fim da curiosidade foda é mostrado que todos tinham uma certa rivalidade desde a infância. E aqui, uma disputa de ego vai ser o motivo para o início da Primeira Guerra Mundial. Depois da guerra já estar rolando, descobrimos que todos esses acontecimentos foram planejados pela organização de vilões. Eles fizeram assassinatos e atuaram nos 3 países, tudo para influenciar os primos malucos a iniciarem um conflito. Então, depois de dar certo, eles usam Rasputin, que era um tipo de líder religioso, para tentar tirar a Rússia da guerra. E por que eles queriam tirar a Rússia da guerra, se pergunta você? Bom, a Inglaterra e a Rússia meio que estavam trabalhando juntas para enfraquecer a Alemanha, e depois que a Rússia saísse, sobraria para a pobre Inglaterra assumir o BO. Resumindo, o líder da seita maluca basicamente odiava os ingleses e fez tudo isso como uma vingança pessoal. Bom, ao longo do filme vemos várias tentativas do moleque tentando convencer seu pai. O que ele quer é ir à guerra a qualquer custo, mas o velho parece nunca ouvir e se nega sempre dizendo que quer protegê-lo. O que ninguém sabia é que, na verdade, mesmo ainda odiando guerras, o Duque mantém essa personalidade de pacifista traumatizado como fachada para não chamar atenção. O cara é praticamente o Batman, então depois de uma discussão com o filho em casa, ele revela uma passagem secreta que leva a uma sala de reunião. Diz que depois desses acontecimentos passou a não confiar no sistema do governo e esse foi o motivo para criar uma organização secreta. A organização essa que já contava com espiões atuando por todo o mundo. Pois é, pra quem achou que o velho tava de vacilo como se nada, ele só não já tinha a própria organização, como já estava na ativa fazendo missões e passando a faca em geral. Bom, em suas missões, os espiões descobrem os anéis dados pelo pastor maluco. Descobrem que Rasputin tem um desses e o plano agora é ir atrás dele, dessa vez levando o moleque com ele. E é aqui que aos 40 minutos de filme sentimos a primeira emoção de verdade. Sim, comparado aos outros, eles têm sido o filme bem parado em cenas de ação até agora. Sigo. O que eles querem fazer é ir a um baile de Natal, dar uma sobremesa envenenada para Rasputin e matá-lo, coisa que sabemos que não vai acontecer tão fácil, né? Pelo menos eu espero, amém. Chegando lá, vemos a chegada de Rasputin, que é uma espécie de profeta, e vou te falar, o cara tem presença, faz todo mundo tremer só de estar ali. Quem não fica com medo e ainda manda o cabra trazer a porra de uma bebida é o Duque, que é da Inglaterra, que é o lugar que o Rasputin mais odeia. E é aqui que teremos a primeira super batalha com muita porradaria e ação? Não, porque mesmo trocando farpas não dá em nada e eles seguem pro jantar. No jantar acontecem umas cenas que eu prefiro não detalhar. Acho que seu filho está querendo foder comigo. Eu acho que você é que quer foder com ele. Conversa vai, conversa vem, e o Rasputin diz que pode curar a perna manca do Duque. Já disse que o Duque é manco, se não disse, tô dizendo agora. Eles vão até uma sala particular, o Putin manda o Duque tirar as calças e diz que faz sexo com as pessoas naquela sala em frente à lareira. Simplesmente o cara manda essa: amigo, o que você quer tá mole. E eu posso ensiná-lo para onde fluir. Mas sim, ele acaba comendo o doce que tava na mesa, doce esse que estava envenenado. E bom, como é que eu posso narrar isso? O cara não morre e começa a lamber a perna do Duque. Em um ritual meio bruxo, meio tarado, ele usa uma magia pra fazer com que o Duque se revele. Quando me falaram que Kingsman era uma saga cheia de ação foda, não era esse tipo de ação foda que eu tava esperando. Antes que ele diga qualquer coisa, Rasputin começa a vomitar tudo o que comeu, leva ele pra um lago congelado e tenta afogá-lo. Mas quem aparece para salvá-lo é o moleque e junta um de seus criados, que também é um espião. E finalmente, em uma das primeiras cenas de luta do filme, Rasputin, com uma espécie de dança russa violenta, derrota o espião com uma faca envenenada e começa sua luta contra o Duque e o moleque, até que enfim eles conseguem matá-lo. E melhor ainda, o Duque ainda tem sua perna curada. Quem fica sabendo disso e não fica nada contente é o líder dos vilões, que conversa com ninguém mais, ninguém menos que Lenin, figura histórica da Primeira Guerra, que curiosidade fora, fim da curiosidade fora, existiu de verdade e via ele pra acabar com os espiões. Depois daqui acontecem uma série de eventos que não importam tanto, mas ao mesmo tempo importam, e como eu sou humilde vou narrar bem rápido para não deixar você que não viu a saga de fora. A Alemanha ataca navios americanos sem motivos e isso tá deixando os caras putos. Mesmo depois da missão, o moleque continua querendo ir pra guerra e como fez 18 anos o pai não pode impedir. Esse moleque tá fazendo de tudo
tudo pra diminuir o orçamento do filme. O sonho dele parece que é morrer. Os espiões continuam espionando e descobrindo informações, etc, etc, etc. Já na guerra, o moleque entra numa super cena emocionante, onde ele tenta salvar um dos soldados correndo no meio de trincheiras, explosões, tiros, bombas, e a boa notícia é que ele consegue ficar a salvo. Isso até eu te dar a má notícia, porque um dos soldados aliados confunde ele com um alemão e simplesmente, sem mais nem menos, sem explicações, o mata. Adeus, garoto. Sempre lembraremos por protagonizar 1 hora de filme e morrer pra um figurante que aparece por 1 minuto. Ao menos esse sempre foi o seu sonho. Bom, a outra má notícia é que Lenin consegue tirar definitivamente a Rússia da guerra, mas a boa é que antes do moleque morrer, ele salva um documento que pode convencer a América a entrar. É isso, garoto. Sua morte não será em vão. Ao saber da notícia do filho, o Duque fica bem abalado, se afoga na bebida, mas é consolado por uma de suas criadas que serve como par romântico e consegue se recompor como se nada, o que uma priquita não faz. Um tempo depois, os espiões descobrem o esconderijo do pastor maníaco e o Duque é enviado para abrir caminho, quase morre caindo de um avião, fica pendurado no precipício pelo paraquedas, tira X1 com uma cabra com meio chifre, mas no fim das contas consegue alcançar o topo e depois disso eles iniciam de vez a invasão. O Duque sai na faca com um cara imenso, rola tiro pra tudo quanto é lado entre os espiões e os vilões, e a luta continua até que eles matam todo mundo e sigam ao salão principal. Chegando lá, o filme tenta fazer um super plot twist que pra mim não pega muito bem, mostrando que esse tempo todo o vilão era um dos soldados ingleses agindo nas sombras. E depois de muito papo, eles iniciam assim a super batalha final. No fim, os bonzinhos vencem, os malvados perdem, a América entra na luta de vez e derrota a Alemanha na guerra. Ademais, um dos primos malucos morre e faltando 10 minutos para acabar o filme, vemos os fundadores da Kingsman assumindo os nomes de cavaleiros do início do filme como uma homenagem ao moleque que morreu na guerra. Bom, na crítica, como era de se esperar, o filme foi bem mediano com uma nota mais ou menos, contando com um orçamento de 100 milhões de dólares e faturando incríveis 123, nem se pagar, se pagaram. E esse filme conta com vários personagens históricos fazendo referência à Primeira Guerra Mundial e pode ser bom pra você que gosta desse tipo de filme, mas, cara, comparado aos anteriores, esse filme é extremamente parado. Minha recomendação é que se você acabou de ver os 2 primeiros, não assista esse esperando que tenha as mesmas emoções. O filme se perde bastante, deixando a Kingsman, que era pra ser o tema principal, de lado pra falar principalmente sobre guerras e líderes religiosos maníacos tarados. E é por isso que, comigo, ele tem um 5. A boa notícia é que agora a coisa segue e melhora muito com Kingsman, Serviço Secreto. O filme começa com esses soldados aí invadindo um tipo de base, matando quase todo mundo, deixando um vivo para interrogar. Só não contavam que esse cara tava com uma granada. Felizmente ou infelizmente, um dos soldados se sacrifica e salva a vida dos outros. Adeus, personagem que não durou 5 minutos. Não sabemos seu nome, mas você é foda. Após isso, os soldados tiram as máscaras e esses são Galahad, Merlin e Lancelot. Quem são esses, se pergunta você? Já te digo, respondo eu. Na verdade, te digo agora, são os caras da Kingsman. O problema é que o soldado que morreu tinha família, então Galahad vai resolver a situação com eles. Crack, ele vai pagar a pensão pro moleque até ele fazer 18 anos? Não, na verdade ele só dá um relógio de velho que provavelmente o garoto não vai saber nem ver as horas. Ademais também dá um código e diz pro garoto chamado Iggy que se um dia ele tiver em situação de emergência, ative essa parada aí. Indo 17 anos pro futuro, vemos esse professor aí em cativeiro e ao que parece os sequestradores não querem dinheiro, mas antes que digam o que querem, alguém bate na porta e esse era nada mais, nada menos, nada mais que Lancelot, que mata todo mundo da sala, sabendo apenas uma pessoa ao lado de fora da porta. E quando chega perto pra abrir, ele é simplesmente cortado ao meio por essa mulher com espadas no lugar das pernas. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Como ela não fez barulho andando com essas espadas na perna? Essa é uma pergunta que nunca encontraremos a resposta, entendido? O cara da porta se revela ser Valentine, ou para os mais íntimos, Samuel L. Jackson. Curiosidade foda, foram cotados DiCaprio, Tom Cruise e Idris Elba para esse papel, que no fim ficou pro homem que ainda foi indicado ao MTV Movie Awards como melhor vilão. Fim da curiosidade foda. Cortamos para Iggy, agora bem mais velho, e infelizmente as coisas não foram boas após a morte do seu pai. Sua mãe acabou se envolvendo com algumas pessoas de caráter duvidoso
famoso tipo Jimmy, padrasto e pai da irmã de Iggs, que é um cara muito babaca e já chega mandando o nosso protagonista comprar cerveja, que na verdade é uma desculpa pra macetar a mãe dele, né? Já sabendo disso, Iggs pega o dinheiro e vai tomar uma com seus amigos. No bar, tudo está indo bem, até que começa a ir mal quando um dos amigos de Iggs provoca os capangas do Jimmy e os caras vão tirar satisfação. Mas ele diz que não quer problemas, vai embora, mas não de mãos vazias, já que roubou a chave do carro de um dos caras. O moleque tem mão leve. O problema é que ele acaba batendo o carro 2 vezes, uma pra não matar um cachorro e outra pra ajudar seus amigos a fugirem. Gary, que é seu verdadeiro nome, vamos chamar ele só de Gary agora no próximo filme, lembra do relógio pra emergências que convenientemente ele usa no pescoço desde criança e liga pra sei lá quem pra passar o código. Graças a isso, no Paypum ele é solto e recebido por Galahad. Então eles voltam para o bar e conversam sobre o pai do Gary. Conversa vai, conversa vem. Quem aparece são os capangas do Jimmy, esses que não estão nada felizes pelo roubo do carro, e obviamente Galahad não vai deixar barato. E assim temos uma das melhores cenas de luta desse filme. Porra, menor! Galahad quebra todo mundo na porrada e como ele faz parte da Kingsman e como é um serviço secreto, tipo MIB, ele precisa apagar a memória do Gary por ter visto tudo. Porém o garoto jura que não vai falar nada e estranhamente Galahad aceita e vai embora como se nada. Chegando em casa, Gary toma muita porrada do padrasto que queria saber com quem ele estava. E enquanto isso, Galahad escuta tudo e se convence de que dá pra confiar no garoto e o ajuda a fugir dali. Mais tarde, convidando Gary para entrar na Kingsman, uma agência de espionagem fora do governo que pra fazer parte, primeiro ele tem que passar por uma seleção guiada por Merlin, enfrentando participantes como Roxy, como a rica menos babaca, já adianto que ela não vai ser par romântico do Gary, respectivamente Digby, Charlie e Rufus como babaca rico número 1, número 2 e número 3. Mais de 20 anos nas costas e os caras fazendo bullying por causa de pobreza. Se vem pro Brasil, eles não duram um dia. E por último, Amélia, que é só a Amélia mesmo. Depois das apresentações, todos vão dormir até serem acordados com a sala inundando. A maioria resolve usar os canos dos chuveiros para pegar oxigênio do vaso. E não, isso não funciona na vida real. E não, eu não testei em casa pra saber, quem sabe um dia, mas eu acho que não funciona. Gary logo percebe algo de estranho com o vidro e o quebra na base do soco, mostrando que era um vidro falso e que aquilo tudo foi um teste. Todo mundo fica ao vivo, então significa que passaram, certo? É errado, eles esqueceram o principal, trabalho em equipe. E por causa disso, a Amélia virou saudade. Adeus, Amélia, sempre lembraremos por não ser uma rica babaca. Ah, e dá pra ver o corpo dela boiando enquanto o Gary tava nadando, vacilo. Em paralelo a isso, Galahad está em uma missão solo para interrogar o professor que viu a morte do Lancelot, mas antes do cara dizer qualquer coisa, BUM! Sua cabeça explode. E ao mesmo tempo aparecem caras para matar Galahad, que foge deixando uma granada. Voltando ao treinamento da Kingsman, para aprender a trabalhar em equipe, cada um dos participantes escolhe um cachorro para treinar até o final do exame, e o cachorro escolhido por Gary é um Bulldog, pelo menos é o que ele acha, porque isso aí é um Pug. É um Bulldog, né? Ele vai crescer e ficar durão, não vai? Que merda. Mas craque, e o Galahad? Boa notícia, tá vivo, mas a notícia ficou em coma. Enquanto isso, Valentine tá fazendo uma super produção de chips da Oi. Será que ele planeja fazer uma farm de planos pós-pagos automáticos? Logo descobriremos. O que sabemos é que ele implanta o chip nos seus aliados e vai distribuir pro mundo todo de graça, pra usar no celular, é claro, prometendo ligações e internet de graça pro mundo todo e pra sempre. Galahad acorda do coma e vai direto investigar os planos do Valentine. CLT é foda, já acorda da morte tendo que trabalhar de novo. Se passando por investidor, nosso agente consegue um jantar com Valentine e lá ele descobre o endereço de uma igreja que deve ter alguma coisa a ver com os planos do chip. Enquanto isso, mais de 1 bilhão de pessoas receberam e já estão usando o chip. Indo a Kingsman, Gary consegue chegar na final ao lado de Roxy. Agora ambos têm um tempo com seus respectivos agentes. Assim, Gary aprende a como ser um cavaleiro com Galahad. Olha que frase foda. Como Hemingway disse, não há nada de nobre em ser superior ao seu semelhante. A verdadeira nobreza é ser superior ao seu antigo eu. E passando agora para os armamentos de espiões, temos sombrinha escudo que atira, pistola com balas de 12, sapatos com faca venenosa, caneta com veneno ativado remotamente e por último um anel que dá choque.
Saindo do arsenal, chegamos no teste final para entrar na Kingsman. Teste esse que vai ser acompanhado por Arthur, que se pra você tem cara conhecida é porque vistes ele como Alfred no Batman do Christian Bale e uma porrada de outros filmes famosos. Esse coroa tá em todo lugar, inimigo da aposentadoria. Pra ser espião, aparentemente é necessário atirar no próprio cachorro. Gary não faz isso e é reprovado no teste. Por outro lado, Roxy passa, maldita. Nosso protagonista conversa com Galahad e diz: Galahad, porra, tu matou teu cachorro para entrar na Kingsman? Eu acho isso muito paia, mas Galahad responde: Não, eu atirei no meu cachorro, depois trouxe ele pra casa e continuei cuidando dele 11 anos até ele morrer de pancreatite. Sim, a bala era falsa e ele tem um cachorro empalhado, coisa que aliás é estranhíssima. Ele se desentendeu com o Gary, mas blá blá blá, sem tempo, irmão, porque alguma coisa vai acontecer na igreja. Chegando na igreja, Galahad escuta algumas coisas estranhas, porém nada envolvendo o Valentine. Ele tenta ir embora, mas os chips da igreja são ativados e o fazem perder completamente o controle, resultando em uma das mais épicas e mais lembradas cenas de ação de toda essa saga. Galahad sai da igreja, porém é morto por Valentine. Adeus, Galahad. Sempre lembraremos por empalhar seu cachorro e por ser um dos agentes mais picas da Kingsman e mais. O melhor personagem de toda essa saga. Gary vai falar com o Arthur sobre a morte do seu amigo, só que o velho não parece ligar muito e o oferece uma bebida, essa que está com o veneno da caneta, pois Arthur se aliou ao Valentine. Ele tenta convencer Gary a se aliar também, contando o plano maléfico de dizimar a maior parte da população para salvar o planeta. Vingadores Guerra Infinita saiu 4 anos depois, então pode-se dizer que o Thanos copiou o plano do Valentine. Obviamente nosso herói não aceita fazer parte do plano, então Arthur ativa a caneta, porém, entretanto, todavia, o moleque tem as mãos leves e troca os copos, fazendo o velho beber o próprio veneno. Gary leva as provas para Roxy e Merlin, e como não dá pra saber quem é traidor ou não, essa vai ser uma missão só deles. O plano é o seguinte: Roxy derruba o satélite para impedir o sinal do chip, enquanto Gary entra no bunker seguro do Valentine para pegar informações e hackear os chips. Quase tudo sai como esperado. Roxy destrói o satélite, Gary acessa as informações do bunker, mas o problema é que ele encontra Charlie, antigo reprovado da Kingsman que agora tem a chance de se vingar. Rapidamente Gary apaga ele com uma onda de choque imensa, mas acaba chamando a atenção e precisa fugir. Então no fim o plano não serviu pra nada, pois Valentine usa uma segurança biométrica, ou seja, eles vão ter que matar o cara e pra piorar ele conseguiu outro satélite. A coisa é que Gary volta pra lá, mas acaba cercado e quando tudo parece estar perdido, ele dá a ideia de usar os chips para fazer os soldados se matarem. Então Merlin faz isso e todos os soldados e pessoas ricas têm a cabeça explodida, exceto Valentine e sua assistente. Eles ativam o chip fazendo com que as pessoas no mundo inteiro comecem a se matar. Gary então vai correndo impedir o mundo de se acabar e assim finalmente chegamos na super batalha final. Gary vence a luta usando a faca no sapato, mata Valentine e salva o mundo. No fim, tudo acaba bem, o filme termina com Gary macetando uma princesa que minutos atrás tinha dito: Se você me tirar daqui agora, eu te dou mais do que um beijo. Maneira deveras peculiar de se terminar um filme. Kingsman Serviço Secreto teve um orçamento de 81 milhões de dólares e faturou 415 milhões, um sucesso. Na crítica ele também foi muito bem, algumas pessoas disseram que o filme é meio escrotinho, mas no geral elogiaram o roteiro e claro, o destaque dessa saga, as cenas de ação. Curiosidade foda, o diretor do filme, Matthew Vaughn, desistiu de dirigir X-Men Dia de um Futuro Esquecido para dirigir esse filme. Fim da curiosidade foda. Comigo, Kingsman Serviço Secreto tem um 8. Após o sucesso de Kingsman Serviço Secreto, Matthew Vaughn se juntou com o elenco para trazer sua sequência, até porque dinheiro nunca é pouco, então por isso agora continuaremos nossa história em Kingsman, o Círculo Dourado. Aqui continuamos a história de Gary, vemos ele um ano depois dos acontecimentos e após concluir mais um dia de trabalho na Kingsman, ele dá de cara com nada mais, nada menos, nada mais que Charlie, que agora está careca. Mas craque, o Charlie não morreu no primeiro filme? Bom, sim, mas na verdade não, parece que depois que o Gary deu um choque nele, ele acabou fritando o chip em seu pescoço e ao invés da sua cabeça virar fogo de artifício, ele sobrevive. Porém, não sem perder seu braço, que vira uma mão robô e suas cordas vocais que também são afetadas. A coisa é que o Charlie voltou pra matar o Gary e ele não tá sozinho. Pede aos músicos pra tocarem um tema de ação porque o bicho vai pegar. Gary
Gary, após dar um cacete no Charlie de novo, pega o carro que, detalhe, está todo estraçalhado e vai embora dali para um dos pontos de encontro da Kingsman que fica embaixo de um lago. Antes de ter esse encontro inesperado com o Charlie, Gary estava indo para um jantar comemorativo com a namorada dele, a princesa que ele comeu no filme passado. Mas antes dele ir para esse jantar, vimos que depois dessa luta frenética, o braço robô do Charlie acabou ficando dentro do carro ferrado. E adivinha, ele consegue controlar o braço remotamente e hackear todo o sistema da Kingsman. Numa transição foda, conhecemos Pop. Crack, quem é Pop? Pop é a dona do maior cartel do mundo e dona da organização Círculo Dourado. Porra, essa mulher é tão maníaca que na primeira cena que ela aparece, vimos ela triturando um capanga e fazendo o outro comer ele em forma de hambúrguer. Sinistra. Em paralelo a tudo isso, vemos que a Kingsman desconfia que o Charlie faça parte da organização Círculo Dourado e como ele conseguiu sobreviver no primeiro filme. Então corta para a cena no Palácio da Suécia, onde vemos o Gary conhecendo os pais da princesa. E você tem um corte no lábio? Meu cachimbo de crack quebrou. E lembra que eu disse que o braço robótico do Charlie hackeou a Kingsman? Então, ele acabou projetando mísseis para atacar todos os endereços de todos os agentes da Kingsman. Ou seja, todo mundo morreu. Adeus, agentes da Kingsman. Sempre os lembraremos por serem os melhores agentes de todos os agentes. E claro, morre todo mundo, menos Gary, que estava na Suécia, e o Merlin, que não tinha seu endereço cadastrado no banco de dados da Kingsman. Você que trabalha e não tem a carteira assinada comemoraria muito agora. Com absolutamente todas as bases destruídas e todos os agentes mortos, Gary fala que não há mais nada que se possa fazer, mas na verdade tem sim algo a ser feito. Merlin fala que a Kingsman estava preparada para tudo e diz que existe um protocolo, o protocolo do juízo final. Que caralhos é isso, se pergunta você? Uma garrafa de álcool, respondo eu. Mas só isso? Na verdade não, porque na garrafa tinha escrito que essa bebida é produzida pela Startman. Que caralhos é isso, se pergunta você? Uma espécie de Kingsman que atua nos Estados Unidos e fatura produzindo bebidas ao invés de ternos, respondo eu. Então Merlin e Gary decide ir até onde fica essa tal Statman. Chegando lá, eles dão de cara com o agente Tequila, que se para você tem cara conhecida é porque vistes uma porrada de filme, dentre os mais recentes, Deadpool e Wolverine, que te deixa o resumo aí em cima e lá ele fez o Gambit. A coisa é que o Tequila acha que os agentes são inimigos e quase queima os caras. A sorte deles é essa mulher que eu não sei quem é, mas sei que ela fez Mulher Gato, então vou chamar ela de Mulher Gato, entendido? O que tá acontecendo aqui é que, pasmem, eles estão com o Galahad. Ué, mas Galahad não morreu no filme passado com a porra de um tiro na cabeça? Sim, mas o diretor viu que fez merda, então tirou uma invenção do cu pra conseguir reviver o Galahad. Afinal, o cara é o melhor personagem da saga. Mas que invenção é essa, se pergunta você? Um saco doido que se coloca na cara e revive a pessoa, te digo eu. O problema é que, claro, essas coisas têm efeitos colaterais, e um deles é uma amnésia que só tem reversão se a pessoa tiver um trauma do passado reacendido. Alguns dias depois, Gary vai até um dos donos da Statman pra conseguir resolver esse problema. Ele conta que eles suspeitam que o Charlie esteja trabalhando junto com a galera do Círculo Dourado e também fala que tem algumas pistas para conseguir informações. E uma dessas pistas é a namorada do Charlie. Convenientemente, ela vai para uma festa em Nova York, então o dono da Statman fala pro Tequila se arrumar e ir atrás da moça junto com o Gary. Mas essa não dá pro Tequila, porque ele começa a ficar com as veias azuis e precisa ficar pra ser examinado. Então quem vai no lugar dele é o agente Whisky, que para mim tem um dos nomes mais fodas da franquia e é um dos melhores agentes dessa organização. Na festa, Whisky e Gary, para conseguir rastrear a mulher, precisam colocar um GPS na corrente sanguínea dela. E como farão? Se fingindo de médico e injetando na veia dela? Não, decidem colocar pelo órgão genital feminino dela. E com quem fica a missão? Sim, com o Gary. Antes de fazer isso, ele liga pra princesa e fala que ela vai ser corna. Pelo menos ele foi fiel em dizer que ela vai ser... Na verdade, ela nem vai ser nada. É pelo trabalho, princesa. Deixa o cara. Ela, obviamente, fica puta com isso e resolve fumar um verdinho. Após esses atos libidinosos do Gary, que no fim das contas acabou nem acontecendo, ele deu um beijo, uma dedada e vazou pra não ter que trair. Esse é o agente fiel. Ele tem a ideia de comprar um cachorro igualzinho ao do primeiro filme e dar ao Galahad. Lembra que eu disse que para reativar a memória precisava reativar um trauma? Então, o Gary tenta matar esse cachorro e o Galahad recupera sua memória. Faz sentido? Faz muito sentido. Faz sentido, faz muito sentido. Então eles saem para beber e nesse bar o Galahad tenta refazer a cena do primeiro filme. A conduta define o homem. O problema é que ele ainda tá se recuperando das ideias e fracassa. Então o Whisky vai lá, mata no peito, refala também a frase. A conduta define o homem.
Bugs e quebra os caras na porrada em mais uma das ótimas cenas de ação dessa saga. Após isso, vimos na TV que a Pop colocou um vírus em todos os seus produtos e todo mundo que ingeriu, injeitou ou cheirou umzinho começou a ter veias azuis. Ela mostra que existem 4 estágios desse vírus, sendo o primeiro as veias azuis, o segundo a loucura, o terceiro a paralisia e o quarto uma morte bem feia. Ela também fala que possui o antídoto, mas só vai liberá-lo caso o presidente dos Estados Unidos libere as drogas, coisa que ele não aceita e além disso, começa a colocar todos os drogados em jaulas como se fossem os animais. Então Gary, Galahad e o Whiskey vão até a Itália para pegar o antídoto que conseguiram através da localização da mulher do Charlie que também estava contaminada. A cagada é que no Peipum o Whiskey acaba derrubando o antídoto todo no chão, então Galahad desconfia que ele é um traidor. E assim com um tiro bem dado na cabeça, o Whiskey morre. Adeus Whiskey. Sempre lembraremos por nesse filme você ter tido as melhores cenas de ação, ou pelo menos lembraríamos, porque o negócio de reviver tava lá com eles e ele acaba sobrevivendo. No meio disso tudo, o Charlie descobre que foi corno e explode a reserva de antídoto voltando para os Estados Unidos. Gary recebe uma ligação da sua namorada e adivinha, ela tá com as veias azuis e fica paralisada, então se o Gary não conseguir o antídoto ele vai perder sua amada. Lembra que eu disse que ele colocou um GPS na mulher do Charlie? Então, graças a isso eles descobrem que eles iriam até Singapura, onde estava a base da Pop. Então os caras vão lá e no caminho temos vários diálogos brabos. Eu tinha uma namorada. Eu perdi ela. E isso me abalou. E agora, se a missão fracassar, ela vai morrer. Quando fui baleado, adivinha qual foi a última coisa que passou pela minha mente? Absolutamente nada. Eu não tinha ninguém, nem qualquer lembrança. E naquele momento, o que eu senti foi solidão e arrependimento. Saiba que ter alguma coisa a perder é o que faz a vida valer a pena. Agora vamos salvar a sua garota. Já o Whiskey, que tinha sido levado de volta ao hospital, acaba acordando e recuperando toda a sua memória com a ajuda da doutora. Voltando aos caras, eles estão quase chegando na ilha quando no Peipum, o burro do Gary acaba pisando numa mina terrestre, sendo que ele tava com um detector de minas na mão, burrão. E o que rola é que o Merlin usa um tipo de spray congelante para trocar de lugar com o Gary e numa cena absoluta de cinema, Merlin morre. Adeus Merlin, espero que também inventem um dispositivo para reviver pessoas explodidas por minas. Então Gary, Galahad começam a matar todos os capangas da Pop um por um até chegar nela, assim iniciando a super batalha final, que na verdade não é a final. Gary e Galahad drogam a Pop para conseguir o código e liberar os antídotos, mas... Não, ele não. Sim, Galahad estava certo, o Whiskey era do mal. Então assim, numa das melhores cenas de ação desse filme barra saga, iniciamos de fato a grande barra super barra blaster barra mega batalha final. Pede aos músicos pra tocarem um tema de ação porque o bicho vai pegar. Numa cena totalmente cinema, eles matam o Whiskey num triturador, então finalmente curam todo mundo, o Gary se resolve com a princesa, os dois se casam, a Kingsman e a Statham se unem, hahaha. Kingsman Círculo Dourado custou 104 milhões de dólares e faturou um total de 410 milhões, ou seja, foram bem pra caramba, então planejavam uma sequência, mas não cronologicamente falando, vindo pro mundo real, ela acabou não rolando porque ao invés de uma sequência fizeram um filme de origem de merda e o resto é história. Comigo, Kingsman Círculo Dourado tem um 8 e essa foi toda a saga Kingsman em ordem cronológica. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenham, lhes peço que deixem um gostei, uma inscrição. Lembra vocês aqui novamente do produto apresentado no começo do vídeo, link na descrição. Enfim, até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?